Olá! Olha, hoje a gente tem um material bem quente aqui para analisar, né? Um artigo falando de uma nova ação do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Opa, sim, sim. E o que salta aos olhos logo de cara é o momento, né? Exato. Essa decisão saiu agora, sábado, dia 19 de julho, e, assim, praticamente colada no anúncio das sanções do governo americano contra ele e alguns aliados. Então, ok, vamos tentar desenrolar isso um pouco. Vamos lá. A ideia é a gente entender o que essa movimentação toda significa, sabe? Principalmente se a gente pensar no contexto maior das investigações do Supremo e agora essa pressão de fora também. Perfeito. E é fundamental, como você disse, não ver isso como uma coisa isolada, né? Um raio em céu azul. Não mesmo. O artigo mesmo aponta que isso se encaixa nessas investigações maiores que o STF já vem tocando, né? Sobre discursos, discursos que questionam o processo eleitoral, que poderiam ser vistos como antidemocráticos, segundo a fonte. Então, não é só a ação do Moraes em si, mas essa quase sincronia com as sanções lá dos Estados Unidos, é aí que a coisa fica, assim, bem interessante, né? Tipo uma tempestade perfeita se armando. A confluência é, no mínimo, notável. E a figura do Eduardo Bolsonaro, ele não é um ator qualquer nesse cenário, né? Tem uma influência grande na ala conservadora. Com certeza. Isso acaba amplificando o peso de qualquer medida contra ele. O material que a gente está vendo ressalta que as sanções americanas, por exemplo, vieram com essa justificativa de ações que estariam minando processos democráticos. Então não é só uma coincidência de data, parece ter um tema comum no aí. Uhum. E como é que essa combinação de fatores, a ação aqui do STF e as sanções de fora, como isso se encaixa nesse panorama maior das ações do judiciário que a gente tem acompanhado? Olha, se a gente conectar os pontos, né, a atuação do ministro Moraes, como descrita na fonte, ela sinaliza uma postura, digamos, bem firme do judiciário, Sim, de usar os instrumentos legais que tem diante do que ele interpreta como ameaças à ordem democrática, né, e isso mesmo quando envolve políticos com mandato. certo. O interessante, e o que o artigo meio que sugere como algo novo, é justamente essa combinação. Essa pressão interna e externa acontecendo de forma tão visível e coordenada em cima de um ator político específico. Entendi. Antes, talvez, a gente visse essas pressões mais separadas, né? Ou era interna ou era externa. Essa simultaneidade pode marcar uma nova fase, talvez. E essa nova fase que você menciona, ela parece ter um eco internacional bem forte, né? As sanções americanas, elas não são só um fato isolado. Elas meio que reforçam essa percepção externa que o artigo cita de que o Brasil está sob observação. Sem dúvida. A decisão dos EUs manda um sinal muito claro, né? E o fato do artigo repercutir isso mostra que, sim, a saúde da democracia brasileira é um tema acompanhado lá fora. Uhum. Isso adiciona uma outra camada de complexidade, de pressão sobre os atores políticos e as instituições aqui dentro, né? Agora, essa atuação do judiciário, claro, baseada na lei, mas imagino que, pelas fontes, isso também gere discussões sobre os limites, né? Ainda mais quando atinge figuras eleitas assim tão diretamente. Sim, sim. O artigo menciona isso ainda que de passagem. Ações judiciais contra políticos eleitos, principalmente num clima tão polarizado como o nosso. Pois é, inevitavelmente levantam esse debate sobre até onde vai o poder judiciário e onde começa a esfera política. As fontes indicam que para o STF é a aplicação da lei para proteger as instituições, mas é natural que surja essa discussão sobre onde fica a linha, né? É um debate constante em qualquer democracia. Então tá. Juntando as peças aqui. A gente tem essa nova medida importante do Moraes contra Eduardo Bolsonaro acontecendo quase ao mesmo tempo que sanções internacionais. E tudo isso dentro dessas investigações maiores do STF sobre atos vistos como antidemocráticos. É isso. Exatamente. A ideia central que parece emergir do material é essa: uma convergência de pressões. Tem ação judiciária interna, forte, e ao mesmo tempo um movimento externo de sanção. Uhum. E ambos focando em figuras políticas que estão sob investigação por potenciais ataques à democracia. Isso aumenta o escrutínio sobre essas figuras e, como o artigo sugere, pode estar inaugurando uma etapa diferente na forma como essas questões são tratadas pelas instituições. Certo. E aí fica aquela provocação para a gente pensar, né?
Considerando essa dinâmica toda, essa interação entre ações judiciais aqui dentro e pressões externas, ambas em nome da defesa da democracia, Sim. que tipo de precedentes pode acabar criando para o futuro? Como é que fica o equilíbrio entre a soberania do país para lidar com seus problemas internos e essa vigilância internacional cada vez maior sobre a saúde das nossas instituições democráticas? Fica aí a reflexão. O Alexandre de Moraes, sobre um inquérito que já está rolando por lá. Exato. A fonte aqui é uma notícia que detalha um pouco essa movimentação. E o nosso objetivo é tentar entender o que essa ordem significa, sabe? Para as investigações que envolvem um deputado federal. Ok, vamos lá então. O ponto-chave é esse. O ministro Moraes determinou que tudo que for novo, falas, entrevistas, posts do deputado, tudo isso tem que ser juntado ao inquérito. Parece simples, né? Mas, pois é, à primeira vista sim. E só para contextualizar rapidinho, né? Esse inquérito apura aquela suposta atuação dele contra autoridades e instituições. Certo. Principalmente num período que ele estava fora, nos Estados Unidos. Falando ou publicando agora, o que isso muda mesmo na prática? Bom, Não é só mais papel, imagino. não, é mais do que isso. Na verdade, o que essa decisão faz é, tipo assim, ampliar o período que a investigação está olhando, né? E talvez até o foco. As coisas mais recentes que ele disse, mesmo que tenham sido, sei lá, para um público internacional ou numa plataforma de fora, agora entram formalmente como algo relevante para aquela investigação original, sabe? Entendi. Então, não é mais só olhar para trás para o que deu origem a tudo. É olhar para o agora também, porque continua acontecendo. Exatamente isso. É uma visão de presente contínuo. A ideia parece fazer uma análise mais ampla, mais atualizada da conduta dele. Certo. Para avaliar se essas novas manifestações, sozinhas ou juntas, né, se elas podem ser vistas como uma continuação daquele padrão de ataque ou de tentativa de deslegitimar as instituições. E essa questão do internacional que você mencionou, isso parece ter um peso grande, né? A notícia fala de atos com repercussão fora do Brasil. Sim, esse é um ponto bem importante. A decisão meio que sinaliza que, para o ministro, o que é dito ou feito lá fora pode sim ter um impacto aqui dentro. Ah, tá. Na estabilidade, na imagem das instituições brasileiras. Então não dá para separar uma coisa da outra na análise deles. Eles querem entender se tem uma estratégia ali, sabe? Uma coisa contínua, persistente, mesmo que uma parte apareça lá fora. Interessante isso. Quer dizer que o palco internacional é visto como relevante para a dinâmica política daqui, pelo menos nesse caso. Exato. É uma leitura que considera o potencial de impacto para além do território nacional, né? O efeito que essas falas podem ter na percepção das instituições do Brasil, não importa onde elas aconteçam. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a principal consequência, assim, o que seria? O que muda, de verdade? Olha, a consequência mais direta, eu diria, é esse alargamento formal do que está sendo investigado. Amplia o objeto. Certo. Mas talvez o mais importante para a gente entender é que isso reforça uma postura do STF, né, de monitorar de perto condutas que eles consideram que podem prejudicar as instituições. Mesmo fora do país? Mesmo que aconteçam ou ganhem visibilidade fora. Não é só o conteúdo da fala em si, mas o impacto institucional que eles percebem naquilo. Faz todo sentido. Então, resumindo, a decisão do Moraes expande o inquérito para pegar também as manifestações mais recentes do deputado. Isso. Inclusive as que tiveram essa projeção internacional, e trata isso como parte relevante da investigação que já estava rolando. Perfeito. E como consequência, né, isso mostra um foco do Supremo em acompanhar de perto o que eles podem interpretar como tentativas de minar a credibilidade ou a estabilidade das instituições democráticas, Certo. independentemente de onde isso ocorra ou onde ganhe repercussão. E isso, claro, deixa uma questão no ar para a gente pensar, né? Que é sempre complexa. Qual seria? Onde fica exatamente a linha, sabe? Entre a liberdade de expressão de um parlamentar, a imunidade dele para criticar, que são super importantes, claro, e, do outro lado, a necessidade de proteger as instituições democráticas daquilo que pode ser visto como um ataque sistemático. Principalmente quando essas declarações vão para fora, buscam eco internacional. É uma tensão delicada, né? Não tem resposta simples para isso.